Muito boa noite a todos. Para a gente é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês nessa disciplina de Fisiologia Geral. Tá? E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Teyson, tá? Sou professor dessa disciplina de vocês, Fisiologia Geral, e estamos encerrando o nosso conteúdo, né? Essa parte conceitual, com nossa aula de hoje do sistema digestório. Ok? Hoje, dia 28 de outubro, dia do funcionário público, então, meus parabéns a todos os funcionários públicos, né, da turma, e como a gente tem, eu como funcionário público também, nós temos uma grande missão que é de servir ao público, né? Então, nossa lida é uma lida bem interessante. Vamos dar continuidade, né, às nossas aulas. Eu queria que vocês que estão, certo, mandando mensagens, eu não sei se a mensagem é para mim ou não, eu sei que eu não tenho acesso ao chat durante a transmissão da aula, certo? Não, tá aqui. Tô aqui no chat da reunião, porque tem um chat que é mais geral. Então, no chat da reunião, vocês podem mandar algumas perguntas, algumas dúvidas, ok? E eu vou estar tentando responder aqui para vocês, ok? No mais, vamos começar efetivamente a nossa aula de hoje, né? Que é sobre o nosso sistema digestório, tá? Então, como a gente já viu na aula passada, né, a digestão é o processo de transformar os alimentos em formas possíveis de ser absorvidas pelo organismo. Ou seja, a digestão não é simplesmente também somente o processo de engolir a comida, né? E essa comida, depois de engolida, vai para o estômago, e depois do estômago vai para os intestinos, e depois do intestino vai para o vaso sanitário. Né? Então, também não é tão simples assim. Né? Então, a gente vai conhecer hoje os processos, né, de digestão, tá? Todos os processos de digestão, para que a gente tenha sapiência, né, e conhecimento, até porque nós vamos usar na nossa vida profissional essa ferramenta, tá bom? Então, esse processo de transformar os alimentos em formas possíveis de ser absorvida pelo organismo é simplesmente transformar um sanduíche ou um prato de macarronada, ou simplesmente, eu acredito que alguém nesse nosso meio deve estar jantando uma hora dessa também, acompanhando e jantando, ou comendo alguma coisa. Então, esse comer alguma coisa, ele vai ser absorvido pelo organismo, tá? Para que ele caia na nossa corrente sanguínea e nutra, né, as nossas células. E aí eu estou deixando, estrategicamente, o sistema digestório ficou para o final, exatamente por isso, porque eu tenho conteúdos acumulados do sistema circulatório, do sistema respiratório, do sistema urinário, tá? E para vocês verem como está tudo integrado, né? Nas nossas primeiras aulas a gente falou sobre esse conceito, né, de organismo, e essa organização que vai desde as moléculas até o ecossistema, que é uma organização máxima dos seres vivos, né? Então, essas formas para serem absorvidas pelo organismo, essa comida ela vai sendo quebrada, ela vai sendo degradada até a sua forma mínima, para que essa forma mínima, através dessa forma mínima, o organismo ele absorva esses nutrientes através do processo de difusão, tá? Então, vai sendo absorvido por conta dessa difusão, exceto os líquidos, né, que vai ser por osmose, mas enfim. Então, o sistema digestório, né, ele tem essa tarefa que é composto por um canal alimentar, né, ou tubo digestivo, e por várias glândulas anexas. Então, o sistema digestório, como a gente viu na aula passada, ou o sistema digestivo, né, uma bibliografia um pouco mais defasada,
fala sobre o digestivo. A gente viu na aula passada que a nossa digestão ela inicia pela boca, tá? Então, alguns alimentos eles já começam a ser digeridos pela boca, né? E a gente vai entender hoje como é que funciona esse processo, tá? A aula passada a gente deu foi mais para a gente trabalhar a questão da anatomia, né, do sistema, e falamos um pouco sobre a fisiologia. Hoje não, hoje vai ser fisiologia aprofundada, tá bom? E esse produto, né, esses nutrientes, eles vão entrar no sistema vascular, no sistema linfático, enfim, para ser distribuído pelo organismo, tá? E o que não está sendo, né, o que não vai ser absorvido, são eliminados, né? Eles são eliminados, o que não vai servir para o organismo, sendo eliminado através das fezes, tá? Então, assim, a gente tem essas formas, né, de digestão. Temos uma forma mecânica, que é essa forma de mastigar o alimento, e também vamos falar sobre o peristaltismo, né, que é outra forma mecânica, e também temos a forma química, né, e através, ou bioquímica, que é através das enzimas digestivas, tá, na quebra e na digestão desses nutrientes para serem absorvidos pelo corpo. Ok? Ficou da aula passada alguma dúvida, gente? Algum questionamento para que a gente possa tirar agora, antes de iniciar nossa aula propriamente dita? Ou ficou tudo claro, tudo ok? Da minha parte, não, professor. Tudo tranquilo, né? Professor, Pois uma não? dúvida. Com relação aos questionários, eles vão Oi, Indira, está cortando a tua... Não, será dividido em partes? eu não, a tua mensagem está chegando para mim cortada. Melhorou? Vai Melhorou, falando, professor? melhorou, agora melhorou. Com relação aos questionários, serão 3 questionários e a prova. Os questionários serão divididos. Serão 4 questionários, tá? Ao terminar essa nossa aula de hoje, eu vou lançar o questionário do sistema digestório. Entendeu? E assim, você prestou atenção, assim, a cada final de conteúdo, eu estou lançando um questionário, tá bom? E aí esses questionários vão ser somados, né? E ao final deles, eles valerão a sua terceira nota. Essa nota, nós temos a primeira prova, que foi agora no dia 14, né, de outubro, a primeira chamada, dia 16, a segunda chamada, e no dia 13, agora de novembro, a terceira chamada, tá? E no dia 2, deixa eu olhar aqui meu calendário, e no dia 2 de dezembro nós faremos a nossa segunda prova, tá? Dia 2 de dezembro nós faremos a nossa segunda prova, e essas duas provas vão ser somadas com a nota dos trabalhos, divididas por 3, e aí você tem a sua média, ok? A Shirley queria falar, tinha a mãozinha dela aí. Shirley, tu não, professor, foi sem querer, viu? Não desculpa não, tá me devendo R$10. Eu lhe dou o desconto de novo no colchão. Ótimo, beleza. Milena, tu quer falar, Flor? Boa noite. Professor, boa noite. Eu tenho uma dúvida. Enquanto aqueles questionários, né, da ICMI, digamos assim, né, aqueles semipresenciais, né, do sistema, tipo, Sim. é o senhor da fisiologia geral. E aí, fora os questionários que o senhor já lançou, né, contando com esse outro, pronto. contando com esse, né, que o senhor vai aqueles passar. questionários. Sim, perdão, Milena, perdão, tu tá falando, desculpa. Não, contando com esse que o senhor está lançando hoje, já vai ser o quarto, né? Isso. E aí aquele lá, ele vai servir como ajuda na nota de participação? Tipo assim, exatamente.
um 8 nele. Aí, como é que fica a questão da somatória das notas? Eu ainda estou meio enrolado com essa questão aqui. Vamos lá. Aquele questionário, ele vale como nota de presença, tá? Vai valer como nota de presença, nota de participação. Então, aquele questionário eu não tenho, é tanto que eu não sei nem quais são as questões que tem nele, eu não tenho acesso a ele. Aquele questionário é um questionário do sistema, tá? Então, a Unip vai pegar aquele questionário, né, aquele questionário que vocês fazem, a nota de vocês, dali do questionário, vai ser a nota de participação de vocês. Então, ela vai ser somada, né, ela tem um peso, acho que, se eu não me engano, é um peso de 40%. Então, 40% da tua nota final é com relação àqueles questionários. Ok? Ok, obrigada. Por nada. Então, vamos lá. Gente, dúvidas sobre o conteúdo, não é sobre a administração do curso, é sobre o conteúdo. Ou podemos adiantar? Creio que pode adiantar, professor. Adianta, professor. Então, vamos lá. Sabe aquela história que eu estava falando para vocês agora há pouco? E aí nós temos uma refeição, vamos dizer assim, uma refeição completa, né? Nós temos carboidrato, nós temos proteínas, nós temos lipídios nesse alimento, tá? Um hambúrguer, né? Enfim. E daí, esse hambúrguer, do jeito que ele está aí, com tomate, cebola, alface, etc., você não vai absorvê-lo nessa forma. Até porque um sanduíche desse não vai caber nas tuas veias, nas tuas artérias, nas tuas arteríolas, muito menos nos capilares. E aí o que acontece? O corpo ele precisa, né? O corpo ele precisa ajudar, né? Os nossos órgãos do sistema de. Vamos lá. Deixa eu dar só um mudo aqui na galera. Então, assim, o nosso corpo ele precisa ajudar a ele próprio mesmo, a absorção desses nutrientes, tá? Então, o que acontece? Esse hambúrguer, ele vai ser processado, tá? Até o organismo ele absorver na fórmula molecular, que é a fórmula que está escrito, que está esquematizado aí no slide de vocês, tá? Então, como é que começa essa parte da digestão? Aí é um slide que também tem no slide da semana passada, né? E a gente vê os componentes do sistema digestório, desde a boca, faringe, esôfago, estômago, pâncreas, vesícula biliar e fígado, intestino delgado e intestino grosso, tá? E daí são todos os componentes do sistema digestório. E cada um desses componentes tem uma função específica para exatamente transformar, por exemplo, aquele hambúrguer, tá, em uma fórmula bem simples e bem diminuta para que ela caiba, né, para que ela entre na célula e nutra o nosso organismo. Professor, Pois não? tem um grupo aberto e tem algumas pessoas nele. Eu acho que é tipo um teste, né? Mas eu acho que quem entrou, acho que não percebeu. Grupo aberto? Como assim? Não entendi. Tem dois, entendeu? Tem um de teste e tem esse. Menos no meu apareceu. Tem Gente, 6 participantes. Então peçam para que eles migrem para esse grupo. Tá? Assim, inclusive eu coloquei Tava lá, link professor, e falei para eles saírem e avisei que estava no grupo errado. Eu já só para informar, porque pode ter, sei lá, né, abrir sem querer. Então, obrigado. Então, assim, eu mandei também o contato, eu mandei também o endereço da aula, né? Tá lá no grupo. Ainda tem 5 pessoas lá. Entrei agora e saí.
Pois é, então tem alguém, se alguém puder fazer esse favor para mim, Vou entrar lá de novo, professor. tá Vou ok, sair. querida. Aí coloca o endereço do nosso link aqui para eles poderem acompanhar a aula, tá bom? Te agradeço. Valeu. Vamos lá. Então, como a gente está falando aí, começando, vamos dizer assim, começando do começo, né, da boca e dos seus anexos, tá? Então, a boca ela tem um pH neutro, tá? Não é um pH nem alcalino, nem é um pH ácido. Ele é um pH exatamente neutro. A escala do pH, ela varia de 0 até 14. Então, quanto mais próximo do 0, né, mais forte é a acidez dessa substância. Quanto mais próximo de 14, mais alcalino, mais básico é essa substância, tá? E na boca, né, a nossa boca, ela tem que ter um pH 7. Por que isso? Porque eu preciso macerar esses alimentos que estão entrando, tá? Através da minha mastigação, certo? Eu preciso mastigá-lo e transformar esse alimento sólido num alimento relativamente numa consistência pastosa, para que facilite no restante do trato essa digestão. Por quê? Nós temos no nosso processo, né? Nosso processo de então nós temos no nosso processo de digestão, né? Uma quebra desse alimento. Então, imagina, por exemplo, o pão. O pão é um alimento compacto, né? O pão é um alimento compacto e a nossa saliva, que ela tem uma enzima, que é a ptialina, ou amilase salivar, né? Alguns livros também tem amilase salivar. Aliás, ptialina, que é um termo um pouco mais antigo. E essa enzima, ela precisa absorver todo esse pão, né? Estou dando um exemplo agora do sanduíche que a gente colocou, desse pão, para que esse amido do pão ele seja quebrado nas moléculas, né? Na maltose, que é uma molécula mais simples da proteína, aliás, do aminoácido, tá? Do carboidrato, tá? Então, assim, nesse ambiente, né, na boca, esse alimento, esse sanduíche, ele não vai receber mais esse nome de sanduíche, ele vai receber o nome de bolo alimentar, tá? E na boca, nós começamos a digestão através de dois, como é que eu vou falar? Dois processos. Um processo mecânico, que é a mastigação, e um processo químico ou bioquímico, que é a insalivação, tá? Então, assim, através dessa insalivação, a nossa saliva, tem água, lógico, né? Por ser líquido, e também está repleta de amilase salivar. Essa amilase, ela é uma enzima que ela vai quebrar essas moléculas, tá? Do carboidrato e vai começar aí a facilitar o processo da absorção desse carboidrato pelo nosso organismo. Ok? Professor, fechou até agora? Pois não. Professor, Oi. Emily. Oi, Professor, a partir que o alimento entra na boca, já é chamado de bolo alimentar, é isso? A partir do momento em que esse alimento é macerado, é mastigado, né, pelos dentes, formando aquele bolo, tá? Formando aquela pasta, e aí é chamado já de bolo alimentar. Ok? Então, imagina aí... Certo. Perdão pela pergunta, mas você já jantou? Comi pastel. Pronto. Então, o que acontece? Você, quando está comendo seu pastel, vai colocar na boca, que dá aquela mastigada, certo? Você não vai engolir o pastel inteiro. Né? Você não vai engolir
aquela abocanhada que você deu no pastel, você não vai engolir. O que você vai fazer? Vou mastigar. Vai mastigar. Então, esse processo de mastigação, junto com o processo, que a partir do momento que você mastiga, a sua boca vai começar a secretar saliva. E essa saliva vai entrar em contato com o carboidrato que tem nesse teu pastel, que é de massa, né? Então, assim, vai entrar em contato e vai começar a quebrar essas moléculas, tá? Vai começar a quebrar, a entrar em contato com essa molécula. Então, por isso que diz, quanto mais mastigado o alimento, mais fácil a tarefa dos outros órgãos do nosso sistema digestório, tá? Porque isso vai facilitar o processo da digestão. Tem muita gente que tem problema de digestão porque não mastiga direito, né? Não mastiga bem os alimentos. O alimento ele tem que ser bem mastigado para facilitar o processo da Olha, cadê o professor? Professor? Ficou mudo. Vale. Como... Gente, pelo amor de Deus, cadê ele? Ele volta já. Calma. Me mandaram aqui um convite de outra reunião aqui, eu acabei pensando que era para incluir as pessoas, mas eu não vou mais clicar em nada, não. Então, voltando, né? Esse processo aí que a Amy está falando aí, do pastel que ela está comendo e tudo, então, ela começou a mastigar e, logicamente, deu a primeira abocanhada e vai rasgar a massa do pastel. Os dentes que vão atuar nessa rasgada do pastel vão ser esses 8 dentes mais dianteiros, que são os incisivos. São 4 superiores e 4 inferiores, tá? Então, eles vão cortar o pastel. Existem outros dentes também, que são os caninos, né, que vão rasgar esse alimento, alguma carne que tiver algum dentro. Então, vai acontecer esse processo todo. Nós temos os pré-molares e os molares que vão macerar, que vão machucar, que vão, como é que eu vou falar? Realmente triturar. Obrigado, meu amor. Obrigado. Então, vão triturar esse alimento. Então, à medida que você vai mastigando, você vai desmanchando, vai tornando aquele alimento pastoso, né? E vai facilitar os demais processos também. Deu para entender, Emily? Deu sim, professor. Show. Podemos adiante? Podemos sim. Nossa, então vamos para frente. Então, aqui a gente falou um pouquinho do processo, né? Do processo mecânico e do processo químico também. Eu quero deixar aqui né? Falar um pouquinho sobre a língua, antes da gente ver esse processo, como é que funciona, né? Na prática, praticamente assim, falando, né? Nos slides. A língua, ela também tem uma função muito importante, né? Porque a língua, ela tem 3 funções básicas no nosso sistema digestório. Ela tem uma função de paladar, né? Através da língua, a gente sabe quando é que um alimento é amargo, né? Quando é que um alimento é ácido, ou salgado, ou é doce. E como é que você sabe disso? É por conta das papilas gustativas, tá? As papilas gustativas, a língua é formada por várias papilas. E daí, terminações nervosas, né? Vão entrando em contato com essas, vamos dizer assim, com esse alimento, né, através da língua, e aí você vai tendo algumas sensoriais. Então, a gente tem um mapa sensorial na língua, que a gente percebe que um pouco mais atrás é uma situação de amargo, né? Nas laterais, um pouco mais atrás, são os alimentos ácidos, nas laterais, um pouco mais à frente, são os alimentos salgados, e na ponta da língua, a gente tem um mapa sensorial de alimentos doces, tá? E esse paladar, ele estimula essa insalivação na boca,
Tá? Então, na hora quando você sente o gosto, você imediatamente já entra num processo de insalivação. Por quê? Porque na hora que você coloca um alimento na boca, por um instinto fisiológico, né, esse alimento ele já vai sendo insalivado para facilitar o processo da digestão. Ok? A língua... Professor, papilas o quê? Papilas gustativas. Certo. Ok? Então, assim, na língua também a gente tem o tato, certo? Tato. Então, você pode perceber formas de objetos, ou as formas dos dentes, sei lá, alguma coisa desse tipo, formas de objetos, de uma forma geral, através da língua. Né? Então, você sabe, você sente as formas através da língua. E a língua é um órgão muito mais perceptivo, inclusive, do que as mãos, por conta do número elevado de terminações nervosas que a língua tem. Tá? E a língua, dentro do processo digestório, a principal função dela é a função de deglutição. Por que isso? Porque na hora quando você está no processo de mastigação, tá? A língua, ela vai pegar aquele bolo alimentar e vai levar lá para trás da boca, lá para o fundo da boca, tá? E vai empurrar esse alimento contra a faringe e assim descer pelo tubo digestório. A gente vai já ver como é que funciona esse processo aí, ok? Então, a língua ela é um elemento fundamental dentro desse processo. Vou provar que ela é um órgão fundamental. Imagina aí você ter um alimento, tá? Você vai mastigar esse alimento, vai mastigar ele todinho, e daí você pega e põe a língua para fora do jeito que essa moça está pondo. E tenta engolir esse alimento. Você não vai conseguir. Certo? Por que você não consegue? Porque a língua é quem vai empurrar esse alimento contra a faringe, para ela descer na faringe e pegar o esôfago e ter o caminho fisiológico normal. Tá? Então, segunda coisa, se for um alimento líquido, você corre o risco de se engasgar. Por quê? Porque a língua, a gente vai já ver já como é que funciona esse processo todo, a língua ela vai baixar, né, a epiglote, né, baixa a glote, tá? Lá em cima, no céu da boca, e depois ela vai baixar a epiglote. Por que ela baixa essa glote? Porque o alimento, quando ele estiver sendo empurrado para trás, a via aérea superior, ela vai estar fechada, tá? Vai estar fechada. Para que esse alimento não suba, né? Pela pressão, não suba e caia na nossa via aérea superior, tá? Nas nossas vias aéreas superiores. Então, ele trava, né? A epiglote, ela trava, e a glote, ela trava também para que esse alimento não caia no sistema respiratório, tá? Então, ela tem essa importante função dentro do processo da digestão, tá? Falando um pouquinho ainda sobre a boca, nós temos as glândulas salivares, certo? Das quais elas também têm uma função muito importante, tá? Que é a função, além dela lubrificar, dela produzir esse muco, né? Na boca, ela também secreta algumas enzimas que vão tratar dentro do nosso sistema imunológico, tá? Maílson, por gentileza, pode ficar à vontade, querido. Boa noite, professor. Boa A minha noite. dúvida é o seguinte, eu percebo, o senhor estava falando sobre as papilas, né? Eu percebo que quando eu bebo pouca água durante o meu dia, principalmente se eu estiver no ar-condicionado, ela fica bem branca. Por que isso acontece? Ela fica, tipo, branca, ela vai ficando branca ao decorrer do tempo, se eu não beber muita água. Isso desidratação. Certo? Ela vai ficando ressecada pela desidratação. Aí isso pode afetar a minha papila a sentir gosto, doce, salgado? Assim,
numa situação normal, Maílson, eu acredito que isso, tipo assim, num caso extremo, ela pode prejudicar. Mas nesse processo, até sim, a tua papila, tu tá percebendo isso, né? Dentro do processo de desidratação. Isso é um efeito fisiológico, tá? Porque ela tá, vamos dizer assim, o corpo ela tá retirando a água daquela região que não está sendo utilizada para colocar em regiões que estão sendo mais importantes dentro daquele momento. Você está entendendo? Sim, tá bom. Então, assim, o que acontece? Aí ela acaba entrando num processo de ressecamento, tá? Esse ressecamento, se entrar numa fase mais aguda, pode ser que você tenha problema com isso. Por quê? Porque o normal da boca, ela está sempre úmida, sempre ensalivada, tá? Principalmente porque, assim, o que é o normal é você se alimentar pelo menos de 4 em 4 horas, né? Não é fazer uma refeição, é se alimentar de 4 em 4 horas, tá? Fazer ingestão de alguma coisa, de algum alimento, para que o trato digestório ele continue sendo ativado, ok? Ok, obrigado. Fechou? Espero ter ajudado aí. Então, beba água, use a sua garrafinha. Então, vamos lá. Então, esse processo de insalivação, gente, nós temos 3 glândulas salivares, né, a gente conhecer. São as glândulas parótidas, elas ficam paralelas, né, são essas glândulas laterais da mandíbula, né. Então, essas parótidas, a sua secreção ela é rica em proteínas e de elevada quantidade de amilase, tá? Que é a amilase salivar. Elas secretam uma imunoglobulina tipo A, certo? Que ela vai atuar, ela tem uma função antibacteriana, certo? A nossa boca é porta de entrada de tudo. Então, assim, tudo que entra no nosso corpo, né, ou quase tudo que entra no nosso corpo, entra através da boca, tá? Eu queria estar em sala de aula, agora nessa aula, mas aqui virtualmente eu não tenho coragem de falar umas coisas, não. Mas vamos para frente. Então, assim, tudo que você coloca na boca, então, ele deve ter, assim, ninguém sabe a origem de certo, né? Então, pode ser que algumas coisas que você coloque na boca estejam contaminadas com alguma bactéria. Então, essa imunoglobulina A, ela vai atuar ela é um bactericida, né? E vai atuar para que não tenha essas bactérias não entrem pelo trato gástrico e prejudiquem o sistema de uma forma geral, tá? Então, essa outra glândula também, que é a submandibular, como o próprio nome está dizendo, ela fica embaixo, né? Embaixo da mandíbula. E ela, além de secretar essas pequenas quantidades de amilase, ela produz uma enzima chamada lisocima, tá? E essa enzima, ela quebra a parede celular da bactéria, tá? E ela se liga a essa lactoferina, certo? Que é uma enzima que se liga ao ferro. E o ferro, para quem não sabe, ele é um alimento, ele é essencial para a bactéria, tá? Ele é um íon, né? Na verdade, o íon de ferro, ele é um íon essencial para que haja a proliferação bacteriana, tá? Então, se eu tenho uma enzima que, além de quebrar, certo? Além de quebrar a parede celular da bactéria, ou seja, eu vou entrar um alimento, uma enzima bactericida. Eu ainda tenho outra proteína também que ainda se liga ao ferro, tá? Até porque o ferro, nós sabemos também que é essencial para a nossa sobrevivência. Por que que o ferro é um alimento essencial para a nossa sobrevivência?
Porque ele está ligado diretamente ao sangue? Me responda isso. Aliás, não me faça uma pergunta. Me responda. Porque ele está ligado ao sangue. Exatamente. O nosso sistema circulatório que nos mantém vivo, né? O coração. Agora, Lidiane, você deu aula. Exatamente por isso. Porque o ferro ele vai se ligar às moléculas de hemoglobina, né? E as moléculas de hemoglobina são essenciais para o desenvolvimento, para a produção da hematopoiese, né? Enfim. E nós temos outra glândula também, outra glândula salivar, que é a sublingual, tá? Essa sublingual ela apresenta grande atividade de secreção dessa enzima que vai atuar como bactericida, ok? Então a gente percebe que além das glândulas salivares, elas produzirem a amilase salivar que vai facilitar o processo da digestão, esse alimento ainda vem sem bactérias, sem contaminação, tá? Por isso da importância de você mastigar bem os alimentos, tá? Então, assim, às vezes no corre-corre, na pressa, a gente acaba não comendo bem os alimentos e daí você, mais na frente no dia, você tem uma dor de barriga. E você não sabe por que aquela dor de barriga está acontecendo. Por quê? Porque você não mastigou bem os alimentos. Alguma bactéria que não foi quebrada pode ter entrado com esse bolo alimentar no seu organismo, sem que a lisozimas tenha atuado como bactericida, e aí você acabou de engolir um alimento contaminado. E daí, por essa contaminação, você teve lá a sua dor de barriga, etc., tá? Dentro desse processo. Ok? Ficou claro aí, gente, essa ação das glândulas salivares? Sim? Ficou, professor. Massa, beleza. Então, vamos para frente. Aqui é o que eu estava falando para vocês, tá? Então, nesse slide, vocês estão vendo aí que nós temos uma molécula de amido. De onde é que vem esse amido? Do carboidrato que você comeu. Sabe aquele desenho daquele sanduíche? Daqui a pouco. Então, o sanduíche, aquela parte do pão, que é um alimento rico em carboidrato, e esses carboidratos vão sendo quebrados, tá? Esse alimento, esse pão vai sendo quebrado, essa massa vai sendo macerada e mastigada até entrar na forma de amido, tá? Esse amido, tá? Que é formado por milhões e milhões de moléculas de glicose, tá? Ele vai ser quebrado pela amilase salivar, certo? E até formar o que a gente chama de maltose. O que é a maltose? A maltose é um disacarídeo formado por duas moléculas de glicose, tá? Então, imagina só, um pão, quantas moléculas de glicose tem, tá? Então, assim, e aí, aquele pão, como a gente já havia conversado antes, ele não vai entrar na tua corrente sanguínea no formato de pão. Ele vai ter que entrar no formato menor, no formato de molécula. Então, imagina só o tamanho da molécula dessa de glicose, tá? E vai sendo quebrada até essa molécula de glicose entrar na célula para produção de energia, né? Da respiração celular e para a formação até do gás carbônico que a gente coloca para fora, tá? Por quê? Porque o gás carbônico que você está colocando para fora nesse exato momento, ele não vem da atmosfera, ele simplesmente não é entrando e saindo, não. Ele sai de algum lugar, ele é produzido em algum lugar. E esse gás carbônico, ele é produzido exatamente como o lixo metabólico da respiração lá na célula. Forma-se, né, através da glicose, forma a ATP, né, trifosfato de adenosina, para a produção de energia, e o produto desse ATP, né, o lixo metabólico disso, é o gás carbônico, que entra na corrente sanguínea e vai para a atmosfera
na nossa expiração através do sistema respiratório. Pois não, Lidiane? Essa pitialina, ela é um tipo de... Desculpa, amor, é porque está cortando. Oi? Não ouvi. A pitialina e a A pitialina e o quê? proteína. É uma proteína. A Oi. pitialina. Gente, eu não sei se é o meu computador ou a de vocês. Eu não estou conseguindo entender. É o áudio dela, professor, porque o senhor estou escutando normal, mas ela não Você está também, eu travando. estou escutando. Lidiane, se você puder escrever, meu amor, eu vou lhe responder, tá? Aí escreve no chat da reunião, que eu não estou conseguindo te entender. Você está cortando. Mas eu entendi mais ou menos o que ela quis perguntar. Que tipo de molécula é a pitialina? Ela é uma proteína, tá? A amilase salivar ou a pitialina, ela é uma proteína. E essa proteína, ela vai entrar em contato com o amido, né? E vai quebrar essa molécula, tá bom? Essa molécula de amido, né? Quebra a molécula de amido até transformar numa unidade menor, que é a maltose. Tá bom? Podemos ir para frente? Pronto. Então vamos lá. Então, assim, a importância da saliva, a importância, você disser assim, mas a saliva não é tão importante na digestão. Oxe, só é. A saliva, ela produz o muco, né, para a lubrificação da boca, e essa e a emulsificação, perdão, emulsificação não, e a insalivação também dos alimentos, tá? Elas protegem a gente contra bactérias e ela ainda ajuda a formar o bolo alimentar, né? E esse bolo alimentar é um alimento que vai sendo macerado, mastigado, para que a gente tenha o processo normal, ok? Da boca, podemos dar continuidade ou ficou tudo claro? Tudo claro, professor. Pode prosseguir. Claríssimo. Na hora da prova. Vamos embora. Vamos começar a falar agora sobre a faringe, tá? A faringe, ela é um órgão, né, que vem logo após o alimento ser digerido, né, ser deglutido, de forma assim. E a faringe, ela é um órgão que ela é comum a dois sistemas, tá? Ela é um órgão comum ao sistema respiratório e ela é um órgão comum ao sistema digestório, tá? Então, ela é um órgão comum tanto à digestão quanto à respiração. E ela comunica a boca até o esôfago, tá? Vocês têm aí um desenho esquemático, aliás, eu vou passar agora o slide, um desenho esquemático, que a gente pode perceber era o desenho que eu queria que vocês vissem, tá? Sobre a digestão. Então, eu queria que vocês prestassem atenção aí, certo? No desenho 1, 2 e 3, na dinâmica que a língua exerce sobre o verde, que é o bolo alimentar, tá? Então, você perceba que a língua, os dentes, eles machucam, né? E trituram os alimentos, e a língua faz um processo de jogar o alimento de um lado a outro da boca, tá? Nesse processo da mastigação. Quando o alimento, você percebe que o alimento está bem mastigado, o que acontece? A língua, ela empurra esse alimento lá para a faringe, lá para trás da boca, tá? E percebam que a parte da epiglote, enquanto está havendo o processo da mastigação, está aberta. Então, quando você está mastigando, você pode
continuar fazendo a sua respiração, tá? Tanto a glote quanto a epiglote, tá? Elas estão abertas, as vias aéreas estão abertas, ok? Mas aí no ar, nesse primeiro desenho, vocês percebem bem essa abertura, tá? Então, assim, no item B, tá? Na figura B ou na figura 2, na figura central, quando a língua empurra esse alimento para trás contra a faringe, o que acontece? A epiglote, ela fecha a comunicação que tinha com a faringe, aliás, perdão, com a via aérea superior. Essa parte de cima da faringe a gente vai chamar de nasofaringe, tá? Então, a nasofaringe, ela é isolada nessa hora desse processo. E à medida que o alimento ele vai passando, vocês percebam que a glote ela vai travando também a passagem do alimento pelo esôfago. Aliás, perdão, pela traqueia, que é a parte da frente, né? E para quê? Para que esse alimento ele deslize e caia exatamente no esôfago, que é a parte de trás. Então, no pescoço, quando você está se alimentando, na hora quando você sente subir, descer aqui um pouquinho essa cartilagem, isso não é o alimento que está descendo, tá? É só um movimento mesmo de força para que esse alimento desça, até porque o esôfago ele fica por trás da traqueia, ok? Oi. Bom, tem uma aluna aqui que ela tá me perturbando, vou já deixar ela de castigo. Deu certo? Aí a faringe? Ficou claro aí a deglutição? Deu certo, gente, aí? Deu certo para entender direitinho a ação da faringe na deglutição? Deu certo. Joia, vamos para frente, tá? E aí, após esse alimento ser mastigado, após esse alimento ser ensalivado, após esse alimento ser empurrado, né? E após esse alimento ser deslizado, ele vai cair no esôfago. A partir do esôfago, nós temos um processo mecânico, tá? Que ele vai daí do esôfago até o seu trato final do sistema digestório lá no reto, tá? Que é um movimento chamado de peristaltismo. E o que é esse peristaltismo? Certo? O peristaltismo, na verdade, é um movimento ondulatório, tá? De empurrar esse alimento através do tubo digestório, que a gente sabe que o sistema digestório ele é um tubo, né? Então esse alimento ele vai sendo empurrado, tá? Com contrações, certo? Essas contrações elas são involuntárias, certo? Então esse alimento ele vai sendo empurrado nesse sentido, boca, ânus, ok? Então, sabe aquela história do que a mãe falava com a gente quando a gente estava comendo e brincando que o alimento ia voltar, não sei o quê? Não volta, gente. O alimento ele não volta. Uma vez ele caindo no esôfago, tá? O sentido dele fisiológico normal vai ser esse movimento, né? Esse movimento de ondulatório empurrando, é como se a gente estivesse empurrando o creme dental, tá? Até para sair do dentrifício. Então, é como se a gente estivesse empurrando. Então, esse movimento é um movimento constante, ondulatório, ok? Só um minutinho, querido. Deixa o Maílson falar aqui. Fala, Maílson. Bom, professor, okay. O refluxo, ele é uma falha nesse movimento peristáltico no esôfago? Segura essa tua pergunta daqui a 2 minutos. 2 minutos eu te respondo. Pronto, tá? Eu vou contar. Na hora quando eu estiver falando, quando eu estiver entrando no estômago, aí tu me cobra essa pergunta do refluxo, ok? Certo. Se não responder é R$10. Tá.
Ixi, Maria, então eu vou fazer questão, estou quebrado. Fala, O Lidiane. povo mercenário. Oi, Lidiane. Pois não. Eu só quero saber se eu perdi muita coisa, porque minha internet deu uma caídazinha aqui. Certo. Me faça aquela pergunta novamente, amor, que eu queria que você queria fazer. Professor, eu queria saber se a pepsina e a pitialina, elas são enzimas. São enzimas. Ou elas são proteínas. São enzimas proteicas. São enzimas proteicas. Tá? Então, as enzimas certo, proteicas. tá bom. Tá bom? A pitialina, ela vai estar lá na boca. Ok? E a pepsina, ela vai estar lá no estômago. Eu vou já falar sobre a pepsina. Professor. Pois não? Professor, aqui é a Lisandra, tudo bem? Oi, querida, tudo bom? Graças a Deus. Professor, essa parte da faringe, onde o alimento passa pelo, como é o nome específico, essa parte de cima, né, que quando o alimento epiglote. Isso, obrigada, colega, isso, exatamente. No caso, quando uma pessoa está em fase de engasgar, é quando o alimento, em vez dele passar no epiglote, ele desce pela laringe, aonde vem o canal de respiração, é mais ou menos assim? É isso mesmo, mas vamos traçar aqui duas coisas, tá, Elisângela? Eu quero que vocês também percebam, eu botei os slides para isso, tá? Vejam, localizem na figura 1, localizem a língua, tá? Localizou aí, Elisângela? Quero que você mantenha o seu microfone aberto, tá? Ok. Tá vendo essa parte verdinha, que é o alimento? Aí você vai descendo para trás, lá para a parte laranja. A parte laranja é a faringe, tá? Aí você tá vendo que tem tipo assim, como se fosse um gancho para baixo. Tem. Essa parte é a epiglote. Epi quer dizer em cima. Glote é o órgão. Então, epiglote é uma glote que está em cima no palato mole, tá? Então, na hora olha só na figura 2, tá? Na hora que o alimento ele vai sendo empurrado lá para a faringe, olha só o que acontece com esse ganchinho ali. Ele está completamente estendido, ele vetou, ele bloqueou a passagem desse alimento para cima. É tipo uma descida de um escorrego, né? Exatamente, tá? Então, assim, ele fechou o teto. Então, o alimento, quando ele vai sendo pressionado pela língua, ele poderia subir. Mas, nesse caso, ele não pode subir, por quê? Porque está fechada a passagem, certo? Na figura 3, tu vai perceber que pronto, aí agora, embaixo da língua, tá vendo não sei, como fosse uma válvula, tá? Essa válvulazinha é a glote. Então, à medida que o alimento vai descendo, olha só o que acontece com a glote. A glote, ela fecha para que o alimento passe lá por trás. Por que lá por trás? Porque lá por trás é o esôfago, tá? E na parte da frente é a traqueia. Ok? Então, o que acontece no engasgo? Às vezes você está comendo e ao mesmo tempo que está comendo, você está falando, e a fonação, a fala, é um movimento, é um movimento que precisa da respiração, né? Então, por precisar dessa respiração, o que acontece? Deixa só eu... Então, o que acontece com a respiração? É a entrada e saída do ar da traqueia, tá? Daí, só que, como você tem essa, vamos dizer assim, deixa eu voltar aqui. Como você tem essa passagem aberta, o alimento ele vai cair lá na traqueia, tá? Ele vai cair lá na traqueia. Passa pela laringe, né, e cai na traqueia. Para que esse alimento não desça pelo ducto respiratório, nós temos um reflexo da tosse. Então, você tosse, e essa tosse é exatamente para expelir esse alimento da via respiratória. Beleza, Elisângela?
Ok, Elisângela? Certo. Professor. Pois não. Professor. Oi, deixa só a Emily falar. Fala, Emily. Professor, de repente, explica melhor sobre esse movimento que o senhor falou, que o esôfago faz. Vou já chegar lá de novo, porque eu tive que voltar um pouquinho agora para responder a dúvida da colega. Aí agora eu vou voltar para o esôfago, tá bom? Que é o movimento peristáltico. Você já anota aí nas suas coisas, no seu caderno, que é bem organizadozinho. Tinha outra pessoa que queria falar. Era a Esmeralda, professor. Oi, Esmeralda, tudo bom, linda? Boa noite, meu lindo. Meu querido, quer dizer então que a gente ou come ou respira, ou fala ou respira. Sabe aquela história de assoviar e chupar cana? Não dá certo. Isso, não dá certo. Tem Não que dá. ser uma coisa só. Então tá, entendi. Beleza? Paulina, queria falar, amor? Paulina? Vamos lá, depois eu acho que a Paulina bateu aí, deve ter sido sem querer. Ou qualquer coisa ela me interrompe na hora da aula depois. Emily, para você e para os colegas também. O que é um movimento peristáltico? É um movimento de contração involuntária do tubo digestório, tá? Então, esse movimento involuntário, né, ele vai ocorrer no sentido boca-ânus. Por que isso? Porque o sistema digestório ele é um grande tubo. Ele é um tubo que tem algumas dilatações, tem algumas modificações e tem algumas glândulas, né? Algumas glândulas acessórias a ele, tá? Então, mais o movimento que ele faz, que ele inicia lá no esôfago, ok? Ele vai terminar lá no ânus, tá? E aí, quando chega lá no ânus, né, existe o reflexo da defecação, e aí a gente já joga para fora as fezes, né, para fora, mas voltado nesse processo do movimento peristáltico. Quando a gente estiver vendo o intestino, a gente vai entender bem melhor esse movimento peristáltico, ok? Ficou claro, Emily? Ficou sim, já anotei. Então vamos lá. O esôfago, ele tem mais ou menos em torno de 25 centímetros. Lógico que isso vai depender da altura do indivíduo, né? Então, por exemplo, eu tenho 1,70 m. Meu nem deve ter mais ou menos isso que a média, né? 25 centímetros. Mas o cara que tem, por exemplo, a Leandra aí, que tem 1,80 m, quase 2 metros, logicamente vai ter um esôfago maior, né? E o esôfago, ele liga a laringe ao estômago. Então, o esôfago, ele não produz nada, ele não tem outra função senão iniciar o movimento peristáltico e ligar a faringe até o estômago. Ok? Ok, gente? Então, vamos lá para frente. Ok, professor. Vamos falar sobre o estômago, tá? Deixa eu ver aqui quem era que tinha feito uma pergunta. Mailton tinha feito pergunta para mim sobre o refluxo, tá? Não é isso, Mailton? Mailton na escuta? Isso. Pronto, vamos lá. Mailton, você está vendo uma nuvenzinha aí nesse estômago? Sim, estou. Pronto. Na verdade, a gente não vai tratar isso aí como nuvenzinha. Isso aí é como se fosse o bolo alimentar, tá? Esse bolo alimentar foi o que foi que tu comeu agora há pouco? Tu comeu alguma coisa agora há pouco, não? Não, comi não, tô morrendo de fome. Última refeição? A última refeição, cara, foi um pão com queijo. Então, vamos lá. Esse pão com queijo que tu comeu, que você mastigou para poder engolir, ele virou esse bolo alimentar aí, certo? Só que aí o que acontece? Esse pão com queijo era um queijo mussarela,
tá? E é um pão de forma e você tem problema de refluxo. Aí eu te dei um veneno bem bonzinho, né? O que acontece? No fundo próximo aqui do fundo do estômago, aqui vamos dizer assim, no encaixe, né? Nesse termo não, mas eu vou usar. No encaixe do esôfago com o estômago, nós temos uma válvula chamada de cárdia, tá? Chamada de cárdia. Então, algumas pessoas podem ter problemas nessa válvula. E aí, o que acontece com o refluxo? Alimentos que estão sendo digeridos aqui no estômago, tá? Eles sobem por pressão, né? Por pressão de gás e tudo, eles sobem pelo canal do esôfago e aí acabam tendo esse problema de refluxo, entendeu? Porque o refluxo é o retorno do alimento ou então do próprio ácido até chegando até muitas vezes até a faringe. Eu particularmente eu diagnostiquei, né, um refluxo desse, né, o médico diagnosticou um refluxo desse por um refluxo. Professor, azia, a mesma coisa que a inflamação que as pessoas sentem? Azia é uma hiperacidez. Eu vou já falar sobre a azia. Segura para mim essa pergunta aí, tá? Daqui a pouco, quando eu começar a falar do ácido gástrico, aí tu me lembra dessa azia, tá bom? Então, assim, o que é esse refluxo? É quando esse alimento, esse bolo alimentar, ele volta pro esôfago. E quando ele volta cheio de ácido. É por isso que a gente sente essa sensação de acidez, uma sensação bem mais complicada ainda, de queimação, vamos dizer assim, né? De queimação nessa região aqui mais de cima, na faringe, na laringe, por conta do ácido que acaba subindo também, por conta desse processo. Beleza? Beleza, Maio? Beleza. Show. Tu tem refluxo, é? Cara, não tenho não. Só uma dúvida mesmo. Massa, beleza. Então vamos para frente. Ítala, queria perguntar, linda? Professor, esse refluxo vai contra esse movimento peristal? Peristáltico, exatamente. Eu falei peristal. Cortou aqui a ligação. Então, assim, ele vai contra o movimento contra-fisiológico. O movimento fisiológico normal é o movimento peristáltico. Um movimento que vai contra... Na verdade, não é nem um movimento, não. É só uma ação antigravidade antiperistáltico. E aí esse alimento ele some. E por que a gente tem esse tipo de problema? Vamos lá. Aliás, vamos falar sobre a digestão, né? Depois a gente fala sobre os problemas. Deixa eu só te fazer uma pergunta para a Esmeralda. Oi, Esmeralda. No slide anterior, você falou assim, que quando a comida chegava no estômago, não tinha como retornar. Aí foi quando o Maílson fez a pergunta sobre... Sim, fisiologicamente não tem como retornar. Por aí eu queria te perguntar, aí eu até falei assim, deixa eu perguntar antes do Maílson, mas aí tu não me escutou. Deixa eu te perguntar. E o vômito, por que ele retorna? Vamos lá. O vômito é diferente do refluxo. Excelente pergunta. Já ia perguntar tudo que a gente está falando, tudo que a gente está falando é dentro da fisiologia. O que não é normal, tudo que é normal é fisiológico. O que é o normal? O normal é você não vomitar. O normal é você não ter refluxo. O que não é normal é patológico, certo? Já entra no processo patológico. O que é o vômito? O vômito é uma ação, é uma defesa do organismo que ele tem em função de algum alimento que não está sendo bem digerido, ou de algum problema hormonal, ou alguma defesa, na verdade. É uma defesa do organismo a algum agente injuriante, algum agente patológico, ou então algum agente que esteja causando algum desconforto na fisiologia do seu organismo. Então, o que acontece? O organismo, para se defender, o que ele faz?
ele acaba relaxando essa válvula, a cárdia, tá? E forçando esse alimento a ser colocado para fora. Entendeu? Então, assim, não é uma ação fisiológica normal, mas é uma ação de defesa do próprio organismo, o reflexo do vômito, para que o que esteja acontecendo de forma, vamos dizer assim, da defesa do teu organismo, ele botar para fora. Entendeu? Entendi, professor. Ficou claro? Sim. Show. Então, vamos para frente. Então, assim, como a gente está falando, o estômago ele é um órgão muscular oco, né? E é como se fosse uma dilatação do próprio esôfago, tá? Ele tem um pH. Lembra qual era o pH da boca? 7. Muito bem. 7 é um pH neutro, exatamente neutro. E aí, o que acontece? Mais ou menos 7. Oi? Neutro mais ou menos 7. Isso. Então, ele vai lá. Então, imagina uma régua de 0 até 14. Então, a boca, ele vai estar exatamente ali no meio, tá? 7, pH neutro, tá? E ele precisa estar neutro. Por que isso? Porque a pitialina, o 7, que é um pH de neutro, né? A enzima, a pitialina, é um enzima que ela precisa trabalhar nesse pH neutro, tá? E essa alcalinidade, vamos dizer assim, do bolo alimentar, ele preserva alguns nutrientes quando ele cai nesse ambiente do estômago, que é um ambiente altamente ácido, que é um pH 2, tá? Imagina aí, você ter um pH, quanto mais próximo de 0, mais ácido, né? Então, o nosso organismo, ele tem um pH 2, é um ambiente altamente ácido. E aí ocorre também uma digestão mecânica e digestão química. Mecânica pelo processo do peristaltismo, tá? E vão existir também algumas contrações estomacais para que esse alimento ele seja misturado a esse ácido, tá? E esse, por exemplo, nós comemos o pão, né? Comemos pão e etc. Temos alguns alimentos que você come como carboidrato, e esse carboidrato ele precisa ser conservado para poder, quando chegar lá no intestino, ele ser absorvido, tá? Por quê? Porque só o que vai ser absorvido, só o que vai ser digerido no estômago são as proteínas, tá? Então, a amilase salivar, que é uma proteína alcalina, ela se liga ao carboidrato, ela se liga a outros nutrientes, certo? E vão preservar esses ambientes como uma espécie, entre aspas, como uma espécie de uma cápsula, né? E ele vai preservar esse ambiente, esses nutrientes nesse ambiente ácido, para que quando ele passe para o intestino, lá no intestino ele seja absorvido, tá? E ele não faz, o bolo alimentar não faz isso com as carnes, com as proteínas. Por quê? Porque as proteínas elas serão digeridas lá no estômago, tá? E o Degarda, tu queria falar alguma coisa, amor? Não, queria não, professor, desculpa. É porque tu deixou o microfone aberto, eu pensava que tu queria fazer alguma pergunta. Então, vamos lá. Mas eu quero, professor. Pois não. Oi, pode falar. Aí, no caso, aquelas aftas, né, que saem nas laterais da boca, né? É por conta do excesso de acidez da boca. Que acaba refletindo na mucosa oral ou na mucosa bucal, tá? Certo. Então vamos para frente. Professor. Pois não. Oi. A estomatite, quando a pessoa tem a estomatite, em decorrente do leite do gado, né? O que acontece dentro do estômago aí em relação à acidez? É porque mistura aí junto com... Vou falar agora nesse instante. O leite eu vou passar um pouquinho para depois, mas
Você vai entender como é o processo agora. Certo? Então, imagina aí, vocês estão visualizando essa nuvenzinha aí do bolo alimentar, né? Vai ter uma animaçãozinha agora, tá? Então, esse bolo alimentar, ele cai dentro desse órgão oco, né? Da câmara, vamos dizer assim, dessa câmara estomacal. E na hora quando ele cai, o que acontece? Começa a ser produzido, né? Começa a ser produzido no estômago algumas enzimas e algumas substâncias, tá? Para que aconteça a digestão, ok? Então, assim, lá em cima, né? Vamos falar de cima para baixo. Vocês estão vendo a fosseta gástrica. O que é essa fosseta gástrica? É um canal, é um tubo que vai sair o produto feito nas células, né? O produto sintetizado nas células, tá? Nós temos uma célula de superfície que ela vai produzir muco, né? Vai produzir uma mucosa. Essa célula do colo também ela vai produzir uma mucosa. Qual é a função dessa mucosa? É proteger, certo? A função dessa mucosa é proteger a parede estomacal da ação do ácido clorídrico, né? Do HCl, que é o ácido produzido pelo estômago para digestão dessas proteínas, tá? Então, imagina aí, o ácido clorídrico é a mesma coisa da água sanitária, tá? Que a gente usa aí para lavar roupa. Então, imagina aí esse líquido, tá? Lá no estômago. Se não tivesse isso, essa mucosa, certo? Ninguém conseguia nem sobreviver, corroía direto, tá? É por isso que, às vezes, algumas lesões no estômago, por exemplo, como a estomatite, né? Que dá esse reflexo lá nas aftas, ou a úlcera, né? A úlcera também. A úlcera é uma ferida, né? Essa mucosa, ela é machucada, ela é ferida, e daí o que acontece? Imagina aí você jogar água sanitária numa unha encravada que você tem. Gente, imagina isso dentro do estômago. Então, assim, é muito cruel. Eu nunca tive, não. Meu pai já teve algumas, né? Mas eu via a dor que aquele pobre sentia. Graças a Deus foi tratado, foi curado, né? Mas não desejo isso para ninguém. E isso também, com o passar do tempo, se você não cuidar, né? Pode virar até um câncer, certo? Então é muito importante que essas células de superfície, essas células de colo sejam preservadas, tá? Por quê? Nós temos outro tipo de células também, que são as células parietais, tá? As células parietais, elas vão produzir ácido clorídrico, tá? Para a degradação das proteínas. A gente vai ver já como é que funciona isso. A célula principal, ela tem uma função de produção do pepsinogênio. O pepsinogênio é uma proteína que vai atuar diretamente nas proteínas, né, para ver a degradação dela. O pepsinogênio, ele sai inativo, tá? Ele sai da célula principal na sua forma inativa. Quem vai ativar o pepsinogênio, e aí o pepsinogênio vai virar pepsina, para degradar e para quebrar as moléculas de proteína, é o ácido clorídrico. Então, a amilase salivar, a ptialina, ela só funciona no ambiente neutro. A pepsina, ela só funciona no ambiente ácido. Então, assim, algumas proteínas, elas têm, vamos dizer assim, preferência por ambiente, né, para ação em determinados ambientes, tá? E nós temos outro tipo de células, que são as células pilóricas, ou células G, né, do estômago, que elas secretam gastrina, né, em resposta ao alimento, ou então essa estimulação neural. Esse hormônio, ele cai na circulação sanguínea, né, e estimula as células parietais do próprio estômago a secretar essa enzima pepsina, né,
ou então, e ácido, né? E ácido clorídrico também, tá? Então, quando você está ali numa situação de que você está fazendo uma refeição, essas células G, elas vão produzindo esse hormônio gastrina. A gastrina, ela entra no processo do sistema nervoso, né? Sistema nervoso autônomo, e aí ela vai produzindo esse hormônio que vai estimular, esse hormônio vai estimular a secreção da célula parietal e da célula principal na produção dos seus produtos, né? Dos seus produtos. Ok? Ficou claro? Professor, eu não estou vendo nada do slide. Não o quê? Não estou vendo nada no slide. Você está acompanhando pelo computador ou pelo celular? Pelo celular. O celular às vezes dá um problema por conta da memória dele, certo? Paulina, então, você tem que sair e entrar novamente, que eu já fiz isso 5 vezes hoje, para poder acompanhar os slides. Nós temos um problema relativamente... Só um minuto. Nós temos um problema relativamente grande, que nós estamos nesse horário, é uma hora de pico. Então, as bandas largas, elas diminuem o processo por conta de que é todo mundo assistindo filme, enfim, na internet, e nós estamos na aula, né? Então, a gente é, de uma certa forma, prejudicado por conta disso. Então, eu solicito aí que vocês façam esse processo aí que a Esmeralda falou, para que dê certo, tá bom? Eu consigo botar o slide para frente, professor, nessa setinha que aparece embaixo da tela. Tem uma seta para frente e para trás. Eu volto o slide e você passa para frente. Então, mas só que quando você faz isso, aí muitas vezes passa o slide também, o slide do professor. Às vezes passa e às vezes não passa. Aí, então é muito melhor entrar e sair. Aí eu endoido. Se você apertar na seta para apresentar, aí sim vai mudar do professor também. Agora só na setinha de para o lado e para o outro não muda não, só muda o seu. Exatamente. Obrigado. Sandy, quer falar alguma coisa? Sim, professor, boa noite. Boa noite. Sobre essas células pilóricas, eu queria saber para onde que entra aquela H. pylori nesse caso? Pronto, vamos lá. A H. pylori, ela é uma bactéria, tá? Então, vamos lá. Ela é uma bactéria que ela vai se alojar exatamente nessa falha das células de superfície e das células de colo, certo? Porque ela vai lá quando eu digo na falha, porque assim, ela é toda revestida, né, por esse muco. Então, vai ter uma parte que ela vai estar um pouco desgastada. E a bactéria vai estar lá. Essa bactéria ela vai impedir o processo de cicatrização estomacal. E aí começam os problemas de úlceras constantes e até mesmo câncer. Pode desenvolver até mesmo câncer por conta dessa bactéria H. pylori. É uma bactéria que chama Helico, não sei o que, eu esqueci agora o nome dela. Mas é um problema grave. Tem gente que faz tratamento, se interna e tudo. A minha mãe teve, e foi uma coisa bem séria, sabe? É bem complicado. Mas ela fez o tratamento e está bem, graças a Deus. Graças a Deus. Tem gente que até morre por conta dessa é grave. Enfim, vamos lá. Então, quem tem esse problema aí, cuida. Beleza, gente? Até agora aqui. Nesse slide que vocês vão ver agora aqui, vocês vão entender mais... Peyson, só te ajudando um pouco. O nome da H. pylori é Helicobacter pylori. Muito obrigado, Esmeralda. Você sempre demais para sua prestatividade. Obrigado. Eu não lembrava direito, só me lembrava que era helico alguma coisa, mas eu não me lembrava o resto não. Ô, turma boa é essa, graças a Deus. Professor? Gente, pois não. Você pode me informar qual é a página que você tá? Porque meu celular não tá atualizando por conta da internet. Aí eu acho que eu tô meio perdida. Qual é a página do slide? Eu estou no slide número
Número 19. 19, obrigada. Isso, por nada. Vamos lá. Então, como eu já havia falado para vocês, gente, essas células principais do estômago, elas vão produzir o pepsinogênio, né? Vão produzir pepsinogênio. E essa enzima, o pepsinogênio, vai ser ativada pelo ácido clorídrico e se transforma em pepsina, né? Outra hora, ainda agora, teve uma pessoa que falou sobre a pepsina, tá? E daí, o que acontece? Essa proteína, a proteína da carne que você come, as proteínas de uma forma geral, a proteína do leite, elas têm esse formato, tá? É uma molécula grande, uma molécula muito grande. E as proteínas, elas são degradadas em formas de aminoácidos, tá? Então, a pepsina, ela vai atuar na proteína, quebrando essa proteína em milhões de peptídeos, certo? Que são esses peptídeos? São conjuntos de aminoácidos, tá? E esses aminoácidos, eles vão ser mais fáceis do indivíduo entrar no organismo do indivíduo e, assim, ser nutrido dessa forma. Então, esse bolo alimentar, quando ele cai no estômago, tá dando para acompanhar a animação? Quando ele cai no estômago, o que acontece? Vai acontecer a produção de ácido, tá? Esse ácido, né, aliás, as células principais vão produzir o pepsinogênio, que vai entrar nesse ambiente, né, estomacal, e o pepsinogênio, só ele não tem função nenhuma, certo? Para a digestão da proteína. Ele tem que ser ativado no meio ácido do ácido clorídrico, tá? Enquanto a amilase salivar não funciona no meio ácido, a pepsina também não funciona no meio alcalino, tá? Cada uma só funciona no seu determinado meio, ok? Então, o pepsinogênio vai entrar em ação no bolo alimentar e não vai funcionar. Isso vai funcionar quando o estômago produzir esse ácido clorídrico. E aí sim, o pepsinogênio se transforma em pepsina. E a pepsina tem o poder de quebrar essas moléculas de proteína. Certo? E aí o que acontece? Quando uma pessoa tem uma estimulação, tá, do processo dessas células, né, das células parietais, né, que transformam, que vão produzir o ácido clorídrico, acabam entrando num processo de hiperacidez, certo? O que é essa hiperacidez? É o que a gente conhece por azia, tá? E daí você tem que tomar aquele Pepsamazinho, então alguma pastilha para poder, que é uma pastilha alcalina, para poder exatamente neutralizar um pouco mais, ou então aumentar um pouco mais o pH do estômago, ok? Porque assim dá certo. Na gestação acontece muito, na gestação. Meu amigo, sei demais disso. E não porque eu já tenha ficado grávido, mas é porque eu acompanhei aqui a gestação da minha esposa aqui há pouco tempo. Mas acontece mesmo esse processo. Com algumas pessoas é bem forte, tá? E daí, o que acontece? Esse bolo alimentar que vai ser degradado aí no estômago, certo? Ele vai se transformar em outra estrutura, tá? Então, o bolo alimentar, que ele vem, por exemplo, o sanduíche, tá? Ou o pastel da Emily, antes ele saiu do tacho como pastel, entrou na boca como pastel, mas quando ele foi engolido, ele não era mais pastel, ele era bolo alimentar, tá? E esse bolo alimentar, quando ele chega no estômago, que a pepsina tem ação sobre as proteínas, ele não é mais bolo alimentar. Ele vai se transformar em quimo, tá? Quimo. Q-I-M de Maria, O. Quimo, tá? E daí esse quimo, ele vai
ele vai chegar até um ponto de acúmulo, né? E a outra válvula que ocorre no estômago, que é o piloro, tá? Ele vai liberar esse quimo até o duodeno, que é a próxima parte, certo? Então, acontece tudo isso no estômago, né? Esse processo todo de formar o bolo alimentar vai formar o quimo, tá? E também nós vamos falar agora sobre o leite. Tinha uma pessoa que tinha falado sobre leite, tá? No leite, existe outra enzima também bastante importante, né, no estômago, que é a renina, tá? A renina, assim, a gente como o leite é uma fonte muito grande de proteína, e o leite é uma forma líquida, vamos dizer assim, da proteína, tá? O que acontece? Para que esse leite não se esvaia pelo tubo digestório, não desça direto, né? Pelo tubo digestório, como a água, por exemplo, que a água não é digerida. A água, ela é absorvida, tá? A água, ela não tem processo de digestão. Ela só tem um processo de absorção, tá? Então, assim, o leite é diferente, porque o leite ele tem proteínas que nós precisamos, tá? Então, o que acontece? Outra enzima bastante importante que nós temos no estômago é a renina. Ela tem uma função de coagulação. A caseína é uma proteína do leite. Então, o leite ele tem lá uma proteína chamada de caseína. Então, na hora quando esse leite ele chega no estômago, tá? A renina faz uma espécie de talha do leite. Então, o leite ele não vai ficar mais nessa consistência líquida. Ele vai ficar na consistência de bolos, como se fosse... eu estou com uma recém-nascida aqui, em casa de 19 dias, e daí, de vez em quando, ela dá aquele alojo, entendeu? Então, aqueles bolinhos, tá? É a ação da renina na proteína do leite. Para quê? Para que esse leite fique mais tempo no estômago, para que essas proteínas do estômago sejam melhores absorvidas, melhores quebradas, né? mais quebradas, e assim o corpo absorva mais as proteínas do leite do que o leite na forma líquida. Porque o leite estando na forma líquida, ele ia descer direto pelo estômago e não ia ter um aproveitamento dessas proteínas, tá? Não ia ter, a proteína ia descer de uma forma integral, porque o que vai sendo absorvido, certo? São os peptídeos, são os aminoácidos, não é a proteína que vai ser absorvida. O que é absorvido, a proteína ela vai ser digerida, ela vai ser quebrada em forma de peptídeo, em forma de aminoácidos, certo? E aí sim, é que quando chega lá no intestino, é que vai ser absorvida essas moléculas de peptídeo. Ficou claro, gente, aí agora? Estômago, ok? Claro. Então quer dizer, professor, que como eu estava pensando errado, que eu estava pensando assim, que o leite batia no estômago junto com o ácido gástrico e daí se transformava numa estomatite. Então não é. Não. O leite vai contaminado, então, para o estômago e daí surge as feridas, não é isso? Pode ser que aconteça dessa forma, entendeu? Aí entra no processo da patologia, Esmeralda, e com relação à estomatite, e eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre o processo da estomatite, entendeu? Porque entra no processo patológico. Então, eu me recolho a minha ignorância de ficar calado para não falar bobagem, certo? Sim. Mas, enfim, Professor, Oi, pois não. o suco, ele é absorvido da mesma forma que a água, não é isso? O suco, ele vem da onde? É uma pergunta besta. Vamos lá. O suco, você faz. O suco, ele vem oriundo da fruta. A fruta tem um açúcar chamado frutose, certo? A frutose é um carboidrato. Então, o que acontece com o carboidrato? Para o início da digestão pela amilase salivar.
Na hora quando ele entra no estômago, ele vamos dizer assim, deixa de ser absorvido, tá? Para que ele seja absorvido depois lá no duodeno e no resto do intestino. Tá bom? As vitaminas que tem no suco, elas não são digeridas, elas são absorvidas. Mas o açúcar que tem no suco, tá? Que é a frutose, ou então a sacarose, quando você coloca aquela colher de açúcar lá e mexe no suco, né? E mexe, tá? Aí sim, elas vão ser digeridas na boca, iniciando na boca pela amilase salivar, ou então, depois um pouco mais na frente, pelo duodeno e pelo intestino. Posso fazer Obrigada, uma pergunta? professor. Pode sim. Quem está querendo perguntar? Hildegarda? Eu sou a Esmeralda de novo. Hoje eu estou que é perguntadeira. Coisa boa. Olha, hoje eu estou só de... Eu queria ter 200 Hoje eu estou com a alunos língua aqui, coçando. Já que tu falou aí com a menina, você falou aí sobre fruta, eu queria só tirar uma dúvida sobre frutas e sobre o suco. Quando vai se obter, quando a gente faz um suco ou come somente a fruta, aonde é que a gente está absorvendo mais proteína? A gente está absorvendo a mesma quantidade na fruta e no suco? Proteína não, carboidrato. Proteína não, carboidrato. Isso, tá? Por exemplo, eu estou comendo agora aqui um queijo, tá? Estou aqui dando aula para vocês e comendo um queijo. Não, eu tô falando assim de líquido. Vamos lá, exatamente isso que eu quero chegar. Se eu engolir esse queijo, ele vai ser muito difícil de eu digerir lá no meu estômago. As proteínas do queijo elas vão ser mais difíceis se eu engolir um pedaço inteiro. O que eu faço? Mastigo para ser mais absorvível. Quando eu estou aqui com um pedaço aqui de uma pera, então eu estou com um kiwi, sei lá, e aí que eu coloco na minha boca, eu tenho que mastigar esse alimento também para poder a amilase salivar começar o processo da digestão e terminar lá no intestino, tá? Então, na hora que eu tomo um suco, isso vai ser mais rápido, porque o suco já está liquefeito, entendeu? Na hora que eu engulo o suco, que eu tomo o suco, que eu vou entrar, eu não vou mastigar um líquido, eu não mastigo suco. Ninguém vai mastigar suco, né? Porque já está líquido, já está na sua forma mais fácil de ingerir. Então, na hora que eu vou ingerir esse líquido, ele vai ficar um tempo lá no estômago, né? Depois vai descer mais fácil, né? De uma forma mais rápida pelo duodeno, né? E vai chegar a ser mais absorvido lá no intestino. Quando eu como a fruta ela vai passar mais um pouco de tempo lá no intestino, lá no estômago. Para quê? Para que haja o processo de digestão dos nutrientes. Depois ela vai entrar lá e tudo. E a fruta é diferente do suco. A fruta ela vai ser absorvida mais rápido do que a fruta. O suco, aliás, perdão. O suco vai ser absorvido muito mais rápido do que a própria fruta. Entendeu? Então, no caso, a gente fazendo o suco, direto da fruta, o suco, os nutrientes não são perdidos, como dizem. O que são perdidos são as fibras. Tá? O que são perdidos são as fibras. Exatamente. E as fibras, elas são muito importantes no processo da digestão, porque ela tem um componente chamado celulose. Tá? As frutas, elas têm, como elas são vegetais, elas têm um componente chamado celulose. E a celulose, elas não são absorvidas pelo nosso organismo. A gente não tem esse poder de absorver celulose. Tá? Alguns animais, sim, têm, que tem umas bactérias no intestino, os protozoários no intestino, que eles vão fazer a degradação da celulose. Tá? Mas nós humanos, nós não temos esse poder. É tanto que, se você engolir, né, tá comendo milho, por exemplo, você vai comer milho, né? Você come aqui o milho e tal, e se você não mastigar direito esse milho, quando você vai botar para fora, lá no vaso sanitário, pode olhar como o milho sai inteirinho. Por quê? Porque aquela casca do milho é rica em celulose.
tá? E a gente não tem essa digestão. E aí, o que acontece com as fibras? Qual a importância das fibras? As fibras, como elas não são digeridas no corpo, elas vão passando pelo... Eu queria falar isso só lá no intestino grosso, mas eu já estou falando logo, já estou logo adiantando. Então, elas vão passando nas paredes do intestino grosso e vão estimular a produção de sebo. O sebo, ele vai facilitar o deslizamento das fezes, tá? No peristaltismo. É tanto que quem já comeu panelada aí, alguém já comeu panelada, quando vai tratar a panelada, quando vai cortar as tripas, você pode perceber que a tripa é cheia de sebo. Então você tem que tratar ela direitinho, porque senão sai uma panelada muito ruim, certo? Por quê? Porque no animal, principalmente no boi, né? Como a fibra ela vai atuar ali naquele negócio, então vai produzir muito sebo. E esse sebo vai facilitar o deslizamento das fezes no intestino grosso. Fechou? Fechou. Então vamos para frente. Professor, Pois não? Professor, no caso, o estômago, né? Eu vejo que ele tem, assim, umas camadas muito rixosas, né? Existe alguma glândula que auxilia, assim, no caso, o estômago, ele pede um auxílio de algum órgão para que ele não trabalhe sozinho? Ele pede o auxílio da boca. Sei. Só certo? o da boca. Recebe aquele bolo. Exatamente. Então, quanto mais macerado o alimento chegar no estômago, mais fácil vai ser para ele. E nessa hora ele não tem auxílio de ninguém, nenhum um hormônio, nada, né? O que ele produz. Certo. Os hormônios e as proteínas que ele produz. Deixa eu voltar aqui um pouquinho aqui o slide, para a gente ver as células. Ó. Então, o que acontece? O que o estômago precisa? Ele precisa das células dele. Ele precisa que as células de superfície fabriquem o muco, as células do colo também fabriquem esse muco para proteger da acidez. Ele precisa que as células parietais produzam ácido clorídrico, as células principais produzam o pepsinogênio, né, e a lipase gástrica, porque algumas gorduras também são o início da digestão das gorduras também acontece aí no estômago, né, através dessa lipase gástrica, tá? Só voltar aqui um pouquinho, pronto. E também as células pilóricas, que elas vão produzir, essas células pilóricas, quando você falou em hormônio, tá? Elas produzem um hormônio, esse hormônio cai na circulação sanguínea, e elas estimulam as células parietais, né, do estômago para secretar esse pepsinogênio e secretar também o ácido gástrico, lá nas células parietais e nas células principais. Ok? Ok. Roteison, a pergunta que eu vou fazer aqui está um pouquinho atrasada, porque foi logo no início da aula, mas como você voltou aqui um pouquinho o slide, não precisa voltar, fica nesse slide mesmo. É correto afirmar que para cada pessoa a mastigação é 33 vezes para poder chegar correto a comida ao estômago? Eu diria isso aí. Ninguém come contando. Eu particularmente, assim, existe um... Sério? Então, a primeira pessoa que eu vejo. 33 vezes. Você, assim, você pode... Tem alguns alimentos, por exemplo, que você pode mastigar menos, outros mais. Isso depende de cada indivíduo, entendeu? Eu vou confessar. Arroz, feijão, na hora do almoço, eu mastigo 33 vezes. E minha irmã também já contou. Automaticamente já faço. Pronto, então você nunca vai ter problema estomacal, nunca vai ter problema de digestão. Tu não tem prisão de ventre, né, Esmeralda? Não sinto nada. Por conta da mastigação, certo? Eu vou confessar aqui um pecado para vocês, certo? Embora a gente saiba de tudo isso, mas a gente peca, sabe? E, assim, eu não costumo mastigar muito bem essas 36 vezes, né? Os alimentos, né?
Graças a Deus, até agora eu não tenho sentido nenhum problema, não. Mas eu mastigo direitinho e chega para fazer a minha digestão de boa. Também não tenho nenhum tipo de problema, não. Não mastigo tanto, mas eu mastigo, tá? Até minha irmã já contou. Vamos para frente. Ok até aqui, gente? Ok. Então, vamos entrar. Quero começar a falar ainda hoje sobre o duodeno, eu ter certo? esse tempo para... Queria eu ter esse tempo para contar minhas mastigagens. Ave Maria. Então, Capaz de contar, a pessoa que tem tempo, Emily, você ainda é muito nova. para fazer isso merece uma lavagem de roupa, viu? Ai, não precisa ter tempo, não, gente. Você comendo, você tá gastando tempo comendo. Ô, povo cheio de Porque coisa. na minha casa, horário de almoço é sagrado, então todos sentam na mesa juntos e todos terminam juntos. Que bom, graças a Deus. Certo, Esmeralda. Eu acho que para contar uma mastigação não precisa de tempo, não. Precisa só a pessoa estar comendo. Isso basta. Professor? Vamos lá, negado. Gente, a experimentação dando exemplos aí maravilhosos. Não conto, não mastigo, não. Queria combinar uma coisa com vocês, certo? A nossa aula é uma aula muito boa. Uma aula que rapidinho passa. Nós já estamos aqui há quase 2 horas de aula, certo? E eu queria saber de vocês aí. Eu queria saber se a Tarsila ela vai dar aula para vocês na segunda-feira. Aula ou é aula prática? Professor, na sexta-feira. Não vai ter aula mais segunda-feira. Parece que vai ser mais sexta-feira no laboratório. Calma, deixa só. Segundo o áudio que ela me mandou, professor, ela disse que na sexta-feira, que na segunda não terá mais aula, somente na sexta-feira. Então, eu queria combinar com vocês aqui uma coisa, certo? Eu queria combinar com vocês de na segunda-feira a gente terminar esse assunto. Já que ela não vai dar aula na segunda-feira, aí eu queria roubar essa aula para fazer uma aula extra na segunda-feira com vocês, para continuar o intestino delgado e o intestino grosso. Perfeitamente. Ela vai fazer uma revisãozinha para a gente. Agora, nos outros, pode dar aula à vontade. Não, segunda, eu quero saber na segunda-feira. Não tem, professor. Não tem. Qual horário, professor? No mesmo horário da aula. Segunda é feriado. Professor, segunda é feriado. Tem algum problema? Segunda é feriado. Tem não, professor Arrocha. É verdade. Professor. Vou viajar. Vamos lá. Não vou estar em Fortaleza. Vamos lá. Vamos com calma. Calma, gente. Amores, vamos lá. Calma. Deixa eu botar aqui. Eu posso calar vocês aqui no meu aplicativo. Segunda-feira vai ser feriado. Concordo com vocês. Certo? Tem algumas pessoas que vão viajar. Massa, direito de cada um aqui. Não tem problema. Certo? Mas eu tenho que terminar esse conteúdo antes da gente iniciar nossas aulas práticas. Tá? Por quê? Porque nossas aulas práticas, elas são todas as quartas-feiras. Então, ela vai ocorrer dia 4, dia 11, dia 18 e dia 25. Se eu não terminar esse conteúdo, aí eu vou ter que cancelar uma dessas aulas práticas. Eu não queria fazer isso. Você está entendendo? Então, e daí eu quero pegar essa segunda-feira para a gente dar essa aula extra, tá? Isso, mas eu vou viajar. Gente, não tem problema. A aula vai estar gravada, certo? A aula vai estar gravada. Como não é uma aula, vamos dizer assim, tradicional do roteiro mesmo, certo? Você não vai estar prejudicado. Você não vai ser prejudicado por conta disso, tá? A aula ela vai ser disponibilizada. Ela vai estar gravada, vai ser disponibilizada como toda a vida, desde o início do ano letivo nosso, do semestre letivo,
assim aconteceu. Ok? Pode ser assim, porque... Oi, pois não. Com licença, desculpa te interromper. Pode ser na sexta? Não poderia, aliás, ser na sexta? Sexta-feira... Sexta-feira... Tem aula prática. Não, à noite. A aula prática é de dia. A aula prática é de dia, mas o povo que sai de ônibus de lá chega à noite em casa. Tem esse problema. Segunda mesmo, professor. Segunda Não, é botar mas- todo mundo mas- em casa. E outra coisa, exato, também tem isso. Mas sexta-feira eu dou aula em outra instituição, entendeu? Então, assim, eu não posso dar aula para vocês na sexta-feira porque eu estou dando aula em outra instituição. Entendeu? Entendi. Professor, no caso da Sexta-noite quarta-feira, dia namora. 4, vai ter aula? Não ouvi. Quarta. Que tem? Quarta-feira, dia 4, não vai ter aula. Vamos lá, prática. eu vou finalizar aqui a nossa gravação aqui, tá bom? Só um minutinho. Não saiam daí. É melhor você colocar no grupo depois, né?